Você já percebeu que às vezes a gente tem uma certa necessidade de sofrer? Uma predisposição a largar tudo para cuidar dos outros? E quando o assunto é deixar que cuidem da gente? Tudo isso pode vir do mesmo lugar, a busca pela cura da nossa infância. Então, ajeita o fone de ouvido aí, que esse papo promete. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa pra Sentir. Sou psicanalista e resolvi criar esse podcast para bater um papo com calma, sabe? Pra gente falar sobre essas coisas que estão escondidas embaixo do tapete. Pra criar um cantinho seguro pra gente conversar sobre emoções. É um convite para você dar uma paradinha aí e sentir. Espero, inclusive, que esse podcast se torne parte da sua jornada de autoconhecimento, para a gente transformar essas relações e curar as nossas feridas. Então, dá uma paradinha aí e ouça essa conversa. Faça uma pausa para sentir. E estamos oficialmente de volta. Sim, depois de um breve intervalo entre temporadas, estou aqui mais animado, mais feliz do que nunca. Eu espero que vocês estejam com saudade por aí. E eu espero que você também tenha ficado com um pouquinho de saudade, porque eu fiquei morrendo de saudade por aqui. Queria muito poder continuar gravando, mas eu achei que essa espera era importante pra gente assentar tudo, principalmente pra mim, assim, pra assentar um monte de coisa e pra eu poder degustar as maravilhosidades em formas de mensagens que vocês mandaram pra mim nesse tempo. Então, por favor, não esperem acabar a temporada pra mandar essas mensagens de feedback, dizendo o que vocês sentem, como é que vocês estão achando, qual episódio impactou mais vocês, porque isso pra mim é alimento, sabe? Ver o quanto que esse podcast tá ajudando especificamente você aí que tá me ouvindo, me ajuda demais a manter as coisas por aqui, tá bom? Então, além disso, é claro, tem aquele pedido de sempre, né, para você me ajudar a divulgar o podcast. O podcast voltou, nova temporada, novos temas, novos assuntos, novas problemáticas, novas solucionáticas, vamos dizer. E eu preciso muito da sua ajuda pra gente chegar em mais e mais ouvidos e corações por aí, beleza? E antes da gente até começar com o nosso e-mail, eu queria ler duas mensagens que eu recebi no Instagram, que eu acho que elas são tão bonitas. Eu acho que elas resumem bastante o que eu andei recebendo durante esse tempo aí de entre safras de temporadas. E eu queria muito compartilhar isso com você aí, tá bom? A primeira DM que eu vou ler aqui é da Priscila, tá? Tiago, só pra dizer que eu amo muito o podcast. É o meu companheiro no skincare no final do dia. Me ajuda a entrar na vibe do autocuidado e acalmar o coração pra dormir. Olha que legal! Já faz parte de uma rotina. Eu tô muito feliz lendo isso daqui. Muito obrigada por dividir tanto com a gente. Você está no grupo das pessoas que eu acho que merecia ganhar na Mega Sena. Só para deixar de lado a parte burocrática da vida e poder se dedicar para compartilhar conhecimento e coisas legais com o mundo. Um abraço em você e na sua família. Ô Priscila, muito obrigado pela generosidade. Realmente gostaria bastante de ganhar na Mega Sena para não ter que me preocupar com essas coisas burocráticas da vida, mas faz parte da vida também. Então estamos aqui para lidar com tudo isso, não é verdade? Ou pelo menos lidar da melhor forma possível. Sara mandou uma mensagem aqui também que eu achei muito fofa, que ela disse assim, olha: Tiago, passando para dar um feedback sobre o podcast. Ele apareceu para mim no Spotify apenas esse ano. E um dia, limpando a casa, ouvi todos os episódios em sequência. E que conteúdo! Quanta reflexão gerou, quanta riqueza. Obrigada por esse trabalho, ele é transformador. Desejo paz, saúde e sucesso para continuar trilhando esse caminho tão bonito. Puxa, sabe, olha que coisa linda. Eu recebi muitas, mas muitas mensagens e e-mails também com mensagens parecidas e semelhantes e eu só queria agradecer. Se eu não li a sua aqui, me desculpa, mas eu tenho certeza que eu agradeci por escrito e no modelo que você me mandou. Se foi por e-mail ou por DM, eu tenho certeza que eu respondi todas vocês. Então, eu tô muito, muito feliz mesmo com todo esse carinho que eu tô recebendo nesse projeto que eu tô colocando tanto coração, sabe? Então, tanta alma. E é muito legal ver que tem alguém aí do outro lado, no caso você, que tá gostando disso daí. Mas agora chega de conversa e vamos pra continuar a conversa, né? O que não deixa de ser uma conversa. Mas vamos pro nosso e-mail que traz a questão do dia. Bom, o e-mail da querida Jamile que ela mandou pra gente aqui, então vamos ler e o que ela tem a dizer pra gente aqui. Oi, Thiago, boa noite. Ela acertou, porque eu gravo esse podcast de noite mesmo, quando todo mundo tá dormindo aqui em casa. Acabei de te mandar um direct no Instagram com as minhas impressões da primeira temporada do Pausa Pra Sentir. Ia seguir dando sugestões de tema pra segunda temporada, mas o Instagram me barrou até que você aceitasse a minha solicitação. Então vim aqui continuar a conversa.
Instagram tem dessas coisas, né, gente? Mas eu tô sempre ali aceitando as conversas. Se você passar por isso, só espera que eu vou acabar aceitando e a gente continua a conversa por lá, tá? Só pra deixar registrado por aqui também, eu amei a primeira temporada. Minha irmã me apresentou ao podcast e desde o primeiro episódio ele se tornou minha companhia semanal de ida pro trabalho. Pois sempre vou ouvindo no carro e as suas palavras ficam ali, ressoando em algum lugar da minha mente até o próximo episódio. É bom demais sentir esse quentinho no coração que você sempre fala no início. Então, obrigada por esse projeto maravilhoso e pela sua entrega e dedicação. Agora, partindo para minha sugestão de tema para a próxima temporada, acho que talvez possa ter relação com os temas já tratados, como a síndrome do impostor. Mas também acho que vai um pouquinho além disso. É algo que, para mim, sempre foi uma grande questão, tratada nos anos que fiz terapia, mas ainda assim continua sendo uma grande questão. Entre a minha família e meus amigos, sou sempre apontada como uma pessoa empática, sensível, amiga para todas as horas, sempre procurada para dar conselhos, para desabafar, para acalmar alguém, ou só para vir quando alguém precisa de ouvidos amigos ou ombros para chorar. Isso é natural para mim. Sempre fui muito rígida comigo mesma. Sempre estabeleci objetivos, metas e qualquer mínimo deslize que me afaste dela já me faz sentir culpada e frustrada. Qualquer coisa, desde dietas mirabolantes, planos de estudo, exercícios físicos, trabalho, eu consigo colocar absolutamente tudo em uma métrica e me culpar quando, por alguma razão, as coisas não saem como eu planejei. Mesmo que isso não seja necessariamente culpa minha. Desde a infância, tinha necessidade de tirar as melhores notas, a ponto de estudar loucamente e abdicar de brincadeiras e passeios. E isso quando eu era só uma criança. E nem preciso dizer o rumo que isso tomou quando eu me tornei adolescente, e o que ainda me causa hoje, no auge dos meus 28 anos. Mas o interessante é que, ao contrário do que possa parecer, eu nunca fui assim para mostrar aos outros ou para agradar aos meus pais, por exemplo. A necessidade era de me forçar a fazer algo até que fosse perfeito. A relação tóxica era e é minha comigo mesma. Era como se eu precisasse sofrer para alcançar algo. Veja só, eu sempre fui mais esforçada do que inteligente. Nunca tive particular facilidade para entender uma matéria, mas eu estudava até ser muito boa. Era como se eu tivesse necessidade de sofrer estudando horrores, como se não bastasse estudar o suficiente para ser só uma boa aluna e aprender a matéria. Eu precisava estudar até a exaustão. Antes de conhecer meu marido, só me envolvi com pessoas que não me valorizavam, que não tinham absolutamente nada em comum comigo e minhas relações claramente estavam fadadas ao fracasso. Como minhas amigas sempre previam e acertavam. Era como se eu precisasse sofrer nos meus relacionamentos amorosos como se não pudesse ser correspondida. Ponto importante. Meu marido foi e é a minha única relação amorosa saudável. Ele sempre demonstrou o quanto gostava de mim e o quanto queria que as coisas entre nós dessem certo. Resultado, no início do nosso namoro, eu o afastava e dizia que não queria namorar. E descobri depois, alô terapia, que era porque, pela primeira vez, eu sabia que a outra pessoa estava realmente interessada em mim. E dessa vez eu não iria sofrer. Então, perdeu a graça. Mas ainda bem que o início turbulento virou um casamento feliz e cheio de amor. Recém-saída da faculdade, passei um ano desempregada e desesperada também. No início do meu segundo ano de formada, uma amiga me indicou para uma outra amiga e eu acabei conseguindo um cargo em uma empresa. De início, fiquei muito feliz. Era um cargo muito bom. Era uma posição muito boa. Mas eu tinha distribuído 1000 currículos, participado de 1000 seleções e feito 1000 entrevistas e falhei em todas. E dessa vez eu tinha sido indicada. Então passei a me sentir uma fraude, como se eu não merecesse nada disso. Era como se eu precisasse sofrer para conseguir um bom emprego. E de outra forma isso não seria legítimo, ou não seria merecedora de sucesso. Eu teria mais 1 milhão de exemplos, mas acho que já deu para entender o que eu quero falar, né? Em todas as fases da minha vida, eu sempre tive necessidade de me esforçar ao máximo, de abdicar de coisas que me fazem feliz e que eu faço pura e simplesmente porque eu gosto, em nome de atingir outros objetivos. Sempre como se eu precisasse sofrer e me esforçar até a exaustão para ser digna de algo bom. E se, por alguma razão, em alinhamento dos astros, algo bom chega até mim de forma espontânea e natural, sem tanto esforço e sofrimento, isso me faz sentir culpada. Vem a síndrome do impostor, olha lá aí! E me faz sentir como se eu não merecesse nada daquilo. É por aí. Vou assim na terapia, consegui reconhecer isso e chamei de necessidade de sofrer. Mas não sei bem de onde veio isso. O fato é que com todo mundo eu sou empática e sensível, compreensiva, e de fato sou mesmo, de forma natural e genuína. Mas comigo mesma é sempre rigidez, punição e culpa. Eita, isso aqui ficou imenso. Ficou um pouco mesmo. Espero que você leia
e que você possa pensar em falar sobre isso na próxima temporada. Obrigado novamente pela entrega no podcast. Um abraço com carinho da Pausadinha. Aqui ela me ganhou, minha gente. Olha só, pessoal usando o nome do fandom. É isso que é aqui que pega o coração desse canceriano que vos fala. Então, tá aqui. Terminamos o e-mail dela, da querida Jamile. E vamos agora então tentar elaborar um pouco sobre tudo isso. Eu acho que ficou bem evidente aqui o quanto que existe essa carga do sofrer, né, ao redor desse relato da Jamile, mas eu não queria começar por aqui, tá bom? Porque quando a gente fala que a gente faz muitas coisas pelos outros e não faz por nós mesmos, é algo que eu particularmente me identifico demais, sabe? Eu sempre fui o cara que sabia ouvir, tanto que durante a minha adolescência, no início da minha vida adulta, eu via isso como tipo um superpoder meu. Não, porque eu sou bom em escutar pessoas, eu tô ali pra isso. Mas até que ponto isso é genuíno mesmo, ou até que ponto é a gente com medo de se revelar pros outros e acaba utilizando essa nossa escuta, esse nosso cuidado do outro como uma forma da gente se proteger? Porque talvez lá no passado a gente não tenha sido ouvido o suficiente ou acolhido o suficiente. Então eu acho que esse é um primeiro ponto de partida pra gente trabalhar. Dificilmente, se a gente fala que eu sou ótimo em ouvir, em ajudar as pessoas, em ser um ombro amigo mas sou péssima comigo mesmo, normalmente é por causa desse lugar que a gente se cobra tanto, e aí por isso que tem um tanto de sofrimento. Se eu contar aqui, deve ter uns 10 sofrimentos aqui dentro do teu e-mail, Jamile, mas assim, é daí que a gente começa a partir de um lugar de entender o porquê que a gente é tão rígido, duro e às vezes até cruel com nós mesmos, tá? E para isso eu queria trazer um termo que eu já falei em outros episódios aqui no passado, que é o do superego, né? Ou seja, eu nunca vou querer fazer com que esse podcast ele seja super teórico, super difícil de compreender, mas eu queria que vocês entendessem que dentro dessas estruturas mentais, o superego ele é responsável por quem vai ditar as ordens, quem vai ser a polícia, sabe, de dentro de você, dos seus pensamentos. É aquele que vai estar tentando regular ali o que você pensa, os seus desejos, para não deixar que você simplesmente haja em função dos seus desejos, dos seus impulsos, sabe? Então é meio que um regulador ali. E é claro, como qualquer elemento da nossa mente, das nossas emoções, dependendo de como a gente foi criado e como isso se forma, a gente pode ter um superego mais rígido, mais duro, como se fosse um superego tirânico, sabe? Que tiraniza a gente, que quando a gente pensa em alguma coisa, ele já tá ali, logo já dá uma curva na gente ali, já pega a gente, já bota a gente sentindo muita culpa por aquilo que a gente tá desejando, sabe? Às vezes, por exemplo, se você tá ali num relacionamento amoroso com alguém e você, sei lá, você tá em uma fase da vida que você tá meio mais pra baixo, você tá talvez mais carente, querendo que o seu companheiro ou sua companheira chegasse mais junto, sabe? Fosse mais ombro pra você, que te desse mais carinho, mais afeto. E isso acontece muito comigo, então eu vou compartilhar muito dessa parte com você aqui também, tá? Mas se você tá nesse momento, por exemplo, e você falar assim, poxa, você nem chega a verbalizar isso pra outra pessoa. A simples ideia de você falar assim, poxa, queria que, né, o meu namorado, minha namorada chegasse mais junto, sabe? Porque eu tô me sentindo tão sozinho, tão sozinha, né? Eu tô me sentindo tão carente. Eu queria muito que ele pudesse chegar. Só a ideia de você conceber isso já faria você sentir culpado, assim, instantaneamente. Então isso vem desse lugar de, não, peraí, eu não posso pensar isso porque o outro... Não, porque o meu namorado, ele tá cheio de trabalho, sei lá, na faculdade, ele tem a vida toda complicada, eu ainda tenho que ser esse peso para ele, eu não posso ser esse peso. Então assim, a gente já começa a construir toda uma ideia de que a gente está errado só por a gente desejar afeto. E essa que eu acho que é a raiz da questão aqui. Não é nem uma questão de necessidade de sofrer, pode até ser também, mas eu acho que é muito essa rigidez que você tem consigo mesma, que é muito comum de acontecer, porque eu particularmente tenho muito essa rigidez, e que ela vem desse lugar de, muito provavelmente, a gente ter uma criação muito rígida, tá? Eu sei que você falou ali que você não entende que isso tenha ligação com a forma como seus pais criaram você. Talvez se a gente cavucar um pouco mais, você encontre alguma coisa nesse sentido, porque quando normalmente a gente tem essa construção de um superego super forte e que oprime você, e no menor pensamento de desejo que você tem, ele vai te fazer sentir culpada.
normalmente é de um lugar que você tá ali atrás, né, na sua infância, e que você sempre foi muito cobrada, exigida de tudo aquilo que você fazia. E o superego, ele é formado justamente por isso, né? Ele é como se fosse uma compilação das leis da vida, né, do que se aprende na sociedade, do que se aprende naquela cultura e do que é também introjetado a partir do que você aprende de valores dos seus pais. Então, aquela coisa de, se você ouviu muito, isso não faz mais que a sua obrigação. Ah, você tirou 8 só, mas por que você tirou 8 só? Por que você não tirou 10? Então você da próxima vez tem que estudar até tirar 10. Sabe, se a gente ouve muito isso na nossa infância, isso acaba sendo introjetado dentro de nós e fortalecendo esse superego, que vai ser um cara que vai dominar a nossa vida e vai fazer com que a gente nunca esteja satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. E eu digo isso com muita propriedade, porque além de estudar isso, obviamente, eu vivo isso. E é uma dificuldade diária minha muito grande, que eu tento resolver, né? Eu não resolvi, mas eu tento resolver isso em análise também. De entender que esse Thiago que vos fala aqui, quando esse Thiago vê, por exemplo, os primeiros downloads acontecendo num episódio daqui, eu já começo, sabe, a me sentir mal, já começo a me sentir preocupado, tipo, ai caramba, pô, não tá tendo tantos downloads, esse episódio tá uma porcaria, então as pessoas não gostaram, os outros, ninguém gostou disso aqui, eu acho que eu falei besteira, então eu devia ter estudado mais pra esse roteiro. E aí eu começo a entrar nesse loop de desespero, de ansiedade, porque esse é o superego falando, você tem que ser mais rígido com você mesmo, você precisa dedicar mais, você precisa sofrer mais nesse processo. E talvez aí que venha tanto essa necessidade de sofrer, ou seja, você precisa sofrer para você chegar nesse lugar. Você não pode ter prazer simplesmente por ter prazer, você precisa sofrer antes de ter o prazer, que é muito o que você vê aqui, né? Se chega uma indicação de trabalho e você, né, ao invés de ficar feliz porque você foi indicada, porque se você foi indicada foi por algum motivo, né? Ninguém te indicou aleatoriamente, uma pessoa que não te conhece em nada na vida, vou indicar ela aqui só por nada. Não, as pessoas indicam porque conhecem, porque recomendam, né? Então isso já é uma coisa positiva por si só, mas a gente não consegue, sabe? Essa coisa do se autorizar a sentir prazer das coisas que acontecem nas nossas vidas, isso é muito reprimido quando a gente tem essa estrutura muito fortalecida, o que é um problema. Então, assim, eu, por exemplo, sempre tive, eu já falei isso aqui em outros episódios, né, de como que eu sempre tive essa dificuldade de aceitar elogio. Por quê? Porque eu, olhando pra mim lá atrás, olhando pra toda essa minha construção de história, pra como eu me vejo, eu não posso aceitar tão facilmente assim, né? Se eu ouço alguma coisa positiva de mim mesmo, né? Por exemplo, esse exercício que eu fiz de entre safras de temporadas não foi tão prazeroso assim, porque eu li aquilo ali e falei assim, essa pessoa deve estar falando isso porque ela tá emocionada. E eu, me corrigi, não, peraí, ela tá falando isso porque ela gostou, essa pessoa decidiu parar o dia dela, escrever um e-mail pra alguém que ela nunca viu na vida e contar a vida toda dela, como a própria Jamile que tá aqui, que contou um e-mail imenso, contou a história dela, ele não fala imenso de uma forma negativa, né, mas contou uma história da vida, abriu o coração aqui pra mim e pra você que tá ouvindo aí, pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast, porque confia no que eu tô fazendo, sabe? Então eu preciso me autorizar a sentir esse prazer, a aproveitar essa coisa boa da vida que partiu de algo que eu fiz e reconhecer esse valor do que eu fiz. Então eu acho que esse é o caminho, sabe? Porque quando a gente entende que o prazer é algo que a gente pode aceitar, que a gente pode, sabe assim, aproveitar na vida, essa coisa do tem que sofrer e se não tiver sofrimento perde a graça, isso começa, entendeu, a perder relevância se a gente começa a entender quais que são esses processos. E eu acho que tem um outro ponto legal aqui da sua história que eu acho que é legal da gente lembrar de como que, independente do que as coisas acontecem dentro da gente, né, na nossa cabeça principalmente, existe sempre a possibilidade da gente se envolver em relacionamentos saudáveis. E esses relacionamentos saudáveis, eles são muito curativos, como é o caso do seu casamento aí, né, Jamile? Assim, eu acho que é legal da gente lembrar disso. Não que essa seja a única forma da gente se curar, não é, mas é muito saudável quando a gente se relaciona, sabe, com alguém de uma forma segura, porque isso passa a representar uma nova fonte de novas ideias e novas percepções sobre nós mesmos. O fato de você estar casada com esse cara e você, depois de ter testado tanto, porque a gente faz isso inconscientemente, né? Se você
não confia que você merece, não confia que você é capaz, e esse cara chega na sua vida e você fala assim, como assim? Né? Então você tenta rejeitar e ele continua ali. Ele meio que está sobrevivendo a todas as suas tentativas de expulsar ele da sua vida. Ele está ali, resistindo, porque ele ama você. Então quando você acaba percebendo que mesmo fazendo todos esses testes inconscientes, ele ainda está ali, e esse amor ainda permanece por você, você começa, sabe, a se colocar em questão de, bom, peraí, então talvez eu mereça isso. Se além de tudo que eu fiz, ele tá aqui ainda, é porque alguma coisa tem aqui de boa que ele tá querendo, sabe? Então eu acho que esses relacionamentos, eles são muito importantes. Ok que é um relacionamento amoroso, mas pode ser às vezes uma amizade nova que você adquire na vida e que tá fazendo muito sentido pra você e que te faz muito bem. Então tente sempre lembrar que por mais que essa não seja a solução, ela ajuda muito no caminho, sabe? A gente se cercar de pessoas que nos querem bem, que nos querem ouvir, que nos querem dar afeto e que querem estar por perto da gente só porque querem estar por perto da gente. E isso é bom porque, ao meu ver, isso dá aquela amolecida nesse superego que é tão enrijecido e que cobra tanto da gente, sabe? Então, por isso que eu acho que esse é um ponto super importante. Mas, além de tudo, é a gente criar essa consciência de que se eu bato muito em mim mesmo, é porque tem uma história aí. E normalmente vem dessa, né, que o superego ele é construído lá nos primeiros anos de vida. Então, assim, vem lá daquele lugar de lidar com os seus pais, né, lidar com as pessoas que estão ao seu redor, como é que era a sua vida naquele momento. Então, é uma coisa boa da gente parar e tentar refletir sobre tudo isso e tentar fazer sentido disso. Falar assim, poxa, tudo bem que eu amo meus pais me amam, sempre foi muito legal. Mas parando pra pensar agora, realmente, né, quando eu me sentia muito cobrada por eles. Mesmo que talvez eles não tivessem feito isso de forma, vamos dizer assim, pensada, né? Porque não necessariamente as coisas que acontecem com a gente hoje, as marcas que ficam na gente, são feitas por pais que são maquiavélicos e que querem traumatizar a gente, né? Na maioria das vezes não é isso, é o contrário. A gente erra tentando acertar, né? E eu sei disso, inclusive, enquanto pai. Mas a gente precisa lembrar que as pessoas vão cometer erros porque elas não têm consciência daquilo que está acontecendo com elas. E não necessariamente um pai ou uma mãe que vai apontar o dedo para você e falar assim, poxa, por que você só tirou 8? Então da próxima vez você estuda mais para fazer melhor do que isso. Ou você não fez mais do que a sua obrigação. Talvez não seja nem esse o caso específico, mas você às vezes analisando, tentando resgatar a sua memória, você começa a lembrar que, mas os meus pais, eles tiveram uma vida muito difícil, então sempre lá em casa a conversa era essa, né? Tipo, olha, tudo foi muito difícil, tudo foi muito suado na vida do seu pai, na vida da sua mãe, então você tem que correr atrás, você tem que fazer por merecer. Então se você tá desde criança ouvindo isso realmente vai fazer com que você tenha essa percepção de si mesmo, sabe? Então são questões que a gente precisa olhar com muito carinho para que a gente consiga começar a treinar, a ser um pouco mais, sabe, querida com a gente, porque ser querida com os outros é particularmente fácil, tá? Porque às vezes isso, inclusive, é até uma construção nossa de como que a gente consegue performar pro mundo, né, para fora, do nosso mundo interno para fora, para ser bem aceito, né? Então, assim, a gente sabe que a pessoa que é boazinha, a pessoa que ajuda, a pessoa que dá colo, dá ombro para as outras pessoas chorarem, essa pessoa normalmente é uma pessoa bem querida pelas outras. Então é fácil a gente performar isso e não deixar com que as outras cheguem dentro da gente, porque a gente sabe que isso daí é um pouco de performance também. Então, se eu me abrir, se eu me vulnerabilizar para aquela pessoa, será que ela ainda vai querer? Porque eu acho que não, porque aqui dentro é muito feio. Então, olha o quanto de minhoca que tem na nossa cabeça pra gente tentar elaborar e fazer sentido, pra gente tentar resolver um pouco desse problema e sair um pouco dessa angústia. Então, eu acho que o primeiro exercício que a gente pode fazer a partir daqui, depois de a gente ter um monte de coisa, e que eu espero que fique aí reverberando, ressoando na cabeça de você aí, que você tá me ouvindo, é a seguinte: tente reconhecer pelo menos uma coisa, todo dia, positiva que você tá fazendo. Eu vou ali, reconheço e falo, poxa, hoje eu consegui entregar esse relatório aqui e tá maneiro. Com o tempo que eu tinha, tá maneiro. Tenta não falar assim, poxa, esse relatório podia ser melhor. Não, eu consegui entregar um relatório aqui pro meu chefe, pelo tempo que eu tinha, pelas condições que eu tinha pra fazer, tá bom demais. Pronto.
Caramba, hoje eu consegui chegar em casa num horário bom que eu consegui inclusive ir na academia e fazer um treino bacana. Pá, reconhece isso. Poxa, hoje eu consegui falar com uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de falar no trabalho, mas eu consegui passar por cima disso e consegui resolver uma questão rapidinho com ela. Beleza, reconhece. Poxa, hoje eu consegui, sabe, acolher o meu filho num momento que ele estava gritando e chorando e eu não explodi a minha cabeça com ele. E isso é muito importante, por quê? Porque normalmente quando a gente faz uma coisa legal, a gente tenta trazer alguma coisa ruim pra contrabalancear, né? Porque esse superego falou, não, você não foi tão bom assim não, tá? Você fez várias caquinhas ao longo do dia e o resumo descritivo de todas as caquinhas que você fez na sua vida ali naquele dia inteiro, elas estão muito bem detalhadas. Agora, as coisas boas a gente não consegue perceber, não consegue reconhecer para nós mesmos. Então, é por isso que eu acho que esse é um exercício inicial muito importante e muito poderoso. Pode parecer papo de coach, não é, tá bom? Tenta fazer isso uma rotina diária, de você ir lá, sei lá, antes de tomar banho, enquanto tá tomando banho, sua cabeça tá lá viajando, tenta pensar numa coisa bacana que você fez e fala pra você mesmo, poxa, olha, hoje eu consegui, hein? E eu vou falar pra você aqui, tá? Vou fazer esse exercício agora pra você entender. Agora, de supetão, eu estou gravando esse episódio aqui no final de domingo e eu vou dizer pra vocês uma coisa. Hoje eu consegui não gritar com nenhum dos meus filhos. Isso pra mim é uma baita, mas uma baita de uma vitória, tá? E eu tô muito feliz de ter conseguido fazer isso e eu tô muito feliz de parar aqui. Reconheci e parei. E não vou falar outras coisas que eu acho que eu deveria ter feito melhor pra eles hoje. Vou parar aqui, reconhecer isso e olha, faz um quentinho no coração. Então tenta fazer isso também. Isso já é um primeiro passo muito poderoso, tá bom? Então é isso, né? Temos aí um novo episódio, temos aí uma nova temporada. Eu tô tão feliz de estar voltando aqui. Espero que você também esteja gostando desse retorno. Se você gostou dessa conversa, não esquece, tá? Assim, você pode me ajudar de algumas formas. A primeira é divulgando meu podcast por aí, né? Me marca no Instagram, manda pras pessoas. Isso aí pra mim faz toda a diferença, porque é assim que você conquista novos pausadinhos e pausadinhas, tá? Aquela coisa de, aparecer ali, a pessoa vai clicar ou não. Se ela foi indicada por um amigo que é importante pra ela, ela vai ouvir. E ela provavelmente vai gostar. O outro pedido de ajuda que eu posso te fazer é você ir lá e avaliar meu podcast, né? Dá lá 5 estrelas se você tá ouvindo pelo Spotify, porque eu acho que a maior parte das pessoas que ouvem esse podcast é pelo Spotify. Então ali, ó, aproveita que você tá aí, já clica ali nas 5 estrelas e pronto, já avalia. Isso também vai me ajudar a chegar em mais pessoas, tá bom? Até porque se a pessoa, imagina, a pessoa chega ali e fala, caramba, tem tantas boas estrelas aqui esse podcast, talvez seja bom mesmo. Então vai lá que eu vou ser muito grato. Tem outras formas também que é mandando e-mail pra mim, né? Mandando um e-mail lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com, que você pode mandar sua própria história, participar de algum episódio aqui. Você também pode me seguir no Instagram, no @pausaprasentirpodcast. Vai lá, segue, acompanha as postagens, tá sempre tendo post bacana ali que a gente tá fazendo, coisas que são bem compartilháveis, que pensamentos que vieram aqui dos episódios, você pode pegar lá e falar assim, isso aqui é legal, hein? Vou largar aqui uma reflexão. Mãozinha na mente, outra mão no coração. Até rimei. Mas enfim, você pode me ajudar de todas essas formas, mas principalmente, me ajude a chegar em novos ouvidos e novos corações. Eu só quero ampliar ainda mais essa nação pausadinha que só se fortalece no afeto e no bem-querer. Então vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo e fique bem.